Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiu puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei aqui alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta alegria da Páscoa, por isso, feliz Páscoa para você, revivendo essa questão entre os discípulos com Jesus, que não estavam conseguindo entender o que havia acontecido. Jesus tinha dito para eles que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. A compreensão da ressurreição estava muito, muito longe da compreensão dos apóstolos. E agora é a terceira vez que Jesus aparece para eles, segundo o Evangelho de São João, que nós estamos meditando agora, que é o capítulo 21, do versículo 1 até o 14º. Eles estão pescando, esperando Jesus aparecer, porque Jesus também havia dito às mulheres que era para eles irem para a Galileia, e eles estão lá, e nada de Jesus aparecer, e eles resolvem voltar àquela vida antiga deles de pescadores. Ainda mais que Jesus havia morrido, né? Então eles voltam agora para essa vida de pescar, apesar de eles já estarem aqui na terceira vez, né, que Jesus iria aparecer para eles. E mais uma vez, na aparição, eles não conseguem ver naquele homem a pessoa de Jesus Cristo, eles não conhecem, porque o corpo do ressuscitado é diferente. Nós um dia, quando ressuscitarmos, meus irmãos, nós teremos um corpo
glorioso, um corpo diferente. O nosso corpo será perfeito. É isso que irá acontecer conosco. Um corpo livre dessas mazelas que foi originado do pecado original. Nós não teremos mais essa questão de paralisia. Aqueles que ressuscitarem quando ressuscitarmos, né? Aqueles não, quando todos nós ressuscitarmos. Os nossos corpos não terão feridas. Nós ressuscitaremos. Aqueles que tiveram problemas de ossos já não terão mais. Os que nasceram cegos não ficarão mais cegos. E assim por diante. Um corpo transformado, um corpo diferente. É por isso que Jesus aparecia e eles não conseguiam reconhecer. E mais uma vez, não reconhece. Eles estão lá ali no mar da Galileia, que na verdade é um lago. Aqui traz o nome de a beira, o mar de Tiberíades, porque tinha vários nomes. O lago de Jesus, depois que ele ressuscitou, deu esse nome. É o mar da Galileia, Tiberíades e assim por diante. E aí, lá, ali nas margens do mar, Jesus está lá. E Jesus grita, chama, eles não conhecem. E Jesus manda eles jogarem a rede, relembrando que Jesus já tinha feito isso antes, logo quando Jesus os chamou. Depois vocês podem ver lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, quando tem ali a pesca milagrosa, que está Pedro ali pescando, e Jesus manda eles jogar a rede e eles conseguem pegar o peixe. Agora, Jesus manda de novo, eles jogam, e aí, diante daquele milagre, e que milagre, pegaram uma quantidade imensa de peixes, que João vai dizer que era 153 peixes grandes. Arrastaram a rede, e aí foi que eles começaram a reconhecer que era Jesus que estava ali. Tanto que João grita, é o Senhor. Pedro vai ao encontro. E aí Jesus faz esse grande convite. Sempre que eu leio essa passagem do Evangelho, eu vejo que Jesus nos faz o convite para os católicos. Eu falo para os católicos porque são aqueles que eram pagãos, que foram batizados e voltaram-se para o Senhor. E o convite que o Senhor faz é simplesmente esse: vinde comer. Nós que ressuscitamos com Cristo, precisaremos tomar consciência da Eucaristia. Nós somos convidados a comer, comer comer o corpo e beber do sangue do Senhor. Lá na Terra Santa, em Cafarnaum, nós vemos lá o lugar onde aconteceu esse milagre, e ali tem uma pedra bem grande que se chama a Mesa de Cristo, aonde ali, segundo a tradição, Jesus colocou os peixes ali, o pão, para que eles pudessem comer. Nós somos chamados a ir sempre à mesa do altar, à mesa da Eucaristia, para nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Faz quanto tempo que você não comunga? Faz quanto tempo que você não participa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo?
Faz quanto tempo que você não vai à missa? E o Senhor nos faz esse convite: vinde comer. É tempo de nós colocarmos em prática esse ensinamento de nosso Senhor. Vinde comer. É preciso comer. É preciso que nós nos alimentemos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos difíceis, necessitamos do Senhor, precisamos da Eucaristia. É esse alimento que nos dá força para nós lutarmos contra Satanás, nos dá força para nós lutarmos contra o pecado, nos dá força para sermos de Deus. Se nós necessitamos do alimento comum, alimento material do dia a dia, para mantermos em pé, nós precisaremos da Eucaristia. Porque a Eucaristia é o alimento daqueles que irão estar no céu um dia. E não esqueçamos que Jesus disse que aquele que alimenta do seu corpo e do seu sangue, ele ressuscitará ao terceiro dia. Isso significa que quem não se alimentar do corpo e do sangue do Senhor não ressuscitará. Nós precisamos de Jesus. E quando Jesus ele sobe aos céus, ele recomenda aos apóstolos, dizendo para os apóstolos que é para eles irem e batizarem todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E em seguida ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos. E como é que Jesus vai permanecer conosco até os fins dos tempos? Na Eucaristia, neste alimento. Se nós tivéssemos a capacidade do entendimento, é por isso que ontem Jesus falou para os discípulos que ele iria abrir inteligência, ou seja, abriu a inteligência dos apóstolos. Nós precisamos abrir a nossa inteligência para que nós possamos compreender o valor da Eucaristia. Pergunto mais uma vez: quanto tempo faz que você não participa da missa? Quanto tempo faz que você não comunga? Se você está precisando de reconciliação, procure um sacerdote, confesse os seus pecados, retome a vida de novo e volte à mesa da Eucaristia. Sem ela, nós não nos salvaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Vinde e comei.